Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com cada um que está nos ouvindo, nos vendo nessa manhã, que a palavra do Senhor tenha boa receptividade nos nossos corações. O pastor de vez em quando consegue fazer subir nossa pressão, né? Fazer tremer as pernas, mas a gente, quando recebe uma missão do Senhor, a gente não deve nem pode recusar. Amém? Por isso estamos aqui nessa manhã. Eu sempre digo que eu não sou pregador, mas nós temos que estar manuseando, né, a palavra do Senhor da melhor maneira possível. Eu, nas minhas leituras diárias com a irmã Isabel, que a gente sempre faz à noite, né, eu me deparei com a história do profeta Elias, né? Então eu pensei assim, quando você fala sobre caverna, se você falar sobre caverna com um estudante lá do nível médio, nível universitário, ele vai logo lembrar do famoso mito da caverna, né, que é um texto que foi escrito por Platão há 400 anos antes de Cristo. Mas quando você vai falar com um cristão sobre caverna, ele vai lembrar logo, né, do profeta Elias. Então, eu quero nessa manhã fazer aqui uma analogia sobre o mito da caverna de Platão, né, e a caverna do profeta Elias. Vamos discorrer rapidinho, vocês não se preocupem que isso aqui são 4 folhas, mas são letras grandes, então vai acabar logo. Espero acabar logo. Está na folha porque depois de 70, a memória da gente vira uma vaga lembrança, né? Então está anotadinho aqui que é para eu tentar não me esquecer. Mas se eu me esquecer de alguma coisa, os irmãos me perdoem. O mito da caverna, eu vou ler o texto depois, tá? Os irmãos não se preocupem não que vai ter o texto bíblico. O mito da caverna, ou alegoria da caverna, é um texto escrito pelo antigo filósofo Platão, há 400 anos antes de Cristo, né? Quem já conhece a história do mito da caverna sabe que esse texto ele foi escrito por Platão, mas foi um texto criado por Sócrates, que Sócrates era o mestre de Platão. Então eles discutiram e criaram, tá, essa alegoria, esse mito. Mito quer dizer que é uma coisa que não é real, isso não aconteceu, tá? Ao contrário da história da caverna, o fato da caverna de Elias foi um fato verídico, mas a história desse mito de Platão foi, como o nome está dizendo, um mito é uma história, tá? Então a gente vai fazer essa ilustração aqui para fazer uma analogia entre as duas cavernas. Nesse mito, Platão discorre uma situação hipotética, uma hipótese, em que várias pessoas são mantidas acorrentadas no fundo de uma escura caverna subterrânea. Então, um grupo de pessoas, tá, são mantidas acorrentadas nessa caverna. No decorrer disso aqui, a gente vai ver que esse mito tem muita coisa a ver com o que ocorre hoje em dia, especialmente na área política. À frente dos prisioneiros havia apenas uma parede, onde eram projetadas sombras de figuras representando seres, animais e outros elementos. Então eles estavam ali presos, literalmente presos, acorrentados. E o que eles viam não era o mundo exterior. O que eles viam eram projeções na parede de alguma coisa que para eles era uma realidade, né, que eram colocados pelos líderes daquela caverna. Tá? Tinha os líderes, tá? Aqueles que se beneficiavam, como hoje, os líderes, aqueles que se beneficiam do trabalho, que se beneficiam dos bens, tá? Daqueles que são escravizados, que estavam acorrentados. Então eles viam, tá, aquelas projeções. Para eles aquilo era a realidade deles, mas na realidade havia uma outra realidade verdadeira lá fora, em que eles não tinham acesso. Essas projeções eram feitas por outras pessoas, como auxílio da luz de uma fogueira, que se encontrava atrás das pessoas acorrentadas. Então as pessoas estavam aqui, tinha uma fogueira, e essas sombras eram projetadas lá na frente. E eles eram condicionados a entender que aquela era a realidade delas.
Os líderes da caverna elaboravam esse esquema correntando as pessoas desde o nascimento, levando-as a acreditar que são livres. Assim, eles estimulam a trocarem ideias entre si, inclusive a escolherem um líder. Eles viviam ali, tá, entendendo que a vida deles era aquela e que não tinha outra alternativa. Como a única realidade que os prisioneiros conheceram era aquela, eles acreditavam que as sombras exibiam o mundo real, que tudo o que havia para ser explorado no universo eram as projeções. Então, contentavam-se com aquele espetáculo e não tinham outras aspirações. Aquela era a zona de conforto deles e ninguém pensava em fugir, ninguém pensava em buscar outra vida, porque acreditavam que a vida deles se resumia naquela situação. Entretanto, contrariando as expectativas, um dos prisioneiros começa a refletir sobre a sua condição e percebe que existe algo de muito errado. Alguém começou a pensar, né? Assim, um dia ele consegue se libertar e caminhar pela caverna, percebendo a fogueira, os líderes e as silhuetas. Tudo aquilo que estava escondido deles, que estava oculto, ele começou a ver que havia uma outra realidade. Ao olhar a luz da fogueira, seus olhos ficam ofuscados, pois ele nunca tinha visto a luminosidade. Já viu quando alguém está no escuro que chega para um lugar muito claro, né? Vai ficar tudo, né, tudo ofuscado. Ele caminha mais e com dificuldade chega à saída da caverna, deparando-se com uma luz ainda mais intensa, a luz do sol. O homem liberto, a princípio, sente um enorme desconforto. Não consegue enxergar nada, pois a vida inteira esteve preso e seus olhos não estão acostumados com a luminosidade. Entretanto, aos poucos, desenvolve um olhar capaz de lidar com o mundo exterior. A partir de então, passa a ver a realidade e viver com outras expectativas que não eram possíveis dentro da escura caverna. Após um tempo explorando o novo mundo, o homem sente a necessidade de contar aos seus pares o que havia descoberto e sentir a necessidade de abrir os olhos dos seus irmãos, né? Isso aí a gente faz aqui uma observação, tá? É como o cristão, né? O cristão viveu no pecado, o cristão viveu escravizado durante todo o tempo, durante muito tempo, né? E quando ele cai na realidade de Deus, quando ele vê a luz do Senhor, né, a luz que brilha, a luz de Cristo, ele fica na obrigação de voltar, né, como o homem lá da caverna de Platão, voltar para contar lá para os companheiros: olha, a gente está acorrentado aqui, tá? Mas essa não é uma realidade, a realidade é outra. E precisamos buscar essa realidade. Essa deveria ser, né, a posição, esse deveria ser o procedimento de cada um, né, que cai na realidade do Senhor, cai na verdadeira realidade. O conto nos apresenta alguns ensinamentos através da simbologia. Dessa forma, a caverna pode representar nosso mundo interior. Muita gente está dentro de caverna, irmão. Muita gente mesmo. Nossas limitações e zona de conforto. Aquele pessoal lá da caverna de Platão, eles se sentiam na zona de conforto. Eles achavam que não tinha que fazer mais nada, então vão ficar acomodados. E muitos ficam acomodados na sua zona de conforto. Já os prisioneiros são todos os indivíduos que, na realidade, vivem em um tipo de escravidão inconsciente. Também é uma situação que tem gente que está escravizado inconscientemente, que não se despertou ainda que existe uma outra realidade. As projeções ou sombras são alegorias que simbolizam as ilusões a que os seres humanos estão presos. Essas ilusões são, para Platão, o mundo material, pois na antiguidade valorizava-se muito mais o que é eterno. Podemos também interpretá-los como as ideias ignorantes e preconceituosas que nutrimos
ao longo da vida. Nada diferente de hoje, né, irmãos? A fogueira que fornece a luminosidade capaz de fazer com que as silhuetas sejam exibidas na parede é vista como uma espécie de fogo dos desejos. Assim, esse elemento entra no mito para caracterizar a vontade do ser humano de consumir coisas materiais e experiências superficiais. Os líderes da caverna são aqueles que manipulam os prisioneiros, ou seja, são as pessoas que, pensando que obterão benefícios, controlam e alienam o povo. Nada diferente de hoje, né, irmãos? Povo alienado, o povo explorado, o povo sofrido, dependendo, né, daqueles que têm a obrigação de fornecer os serviços, né, de fornecer, de suprir as necessidades do povo, né? Paga-se impostos, né, e espera-se um retorno, tá? Isso aqui não estou falando conotação política não, tá, irmãos? É só um desabafo, né? Paga-se impostos altíssimos e espera-se dos impostos de retorno, né? E fica só no espera-se mesmo, né? Diferente dos prisioneiros, os líderes não estão acorrentados e conseguem enxergar a saída da caverna. Mas assim como eles, os prisioneiros, também estão enclausurados, pois temem que no mundo externo não tenham os mesmos privilégios que adquirem por meio da cegueira da população que dominam. É uma conotação política, né? O povo está cego e os líderes, eles não querem sair, por quê? Porque eles sabem que vão perder as mordomias, vão perder as benesses, né, que têm, mantendo-se nesse estado de coisas. O último símbolo que aparece no mito é a luz do sol, que significa a ideia do bem. Eu coloco aqui que não é só a ideia do bem, a ideia de salvação, a ideia de libertação, a ideia de liberdade. Conceito trazido por Platão que nos diz sobre a luz da sabedoria, do conhecimento e da verdade. E eu acrescento aqui, tá, que é a luz do conhecimento da salvação, que essa é a que nós precisamos. Nesse sentido, a luminosidade natural é a consciência que nos direciona a um posicionamento benéfico no mundo, nos colocando de forma a servir ao bem e não de ter proveito próprio das pessoas e situações. Podemos relacionar essa luz com a luz de Deus, que nos dá plena liberdade e clareza. Lá no Salmo 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu acho que eu inverti, né? Inverti, pastor? Isso. Salmo 119, 105. Né? Como é que a gente vai relacionar a alegoria da caverna de Platão com o ocorrido com Elias na caverna no Monte Horebe? 1 Reis 19, 11. Vamos ler aqui? Elias no Monte Horebe, está lá em 1 Reis 19. Vamos ler do 8 ao 11. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O anjo do Senhor, a palavra do Senhor. E ele disse: tens sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, a voz disse para Elias: sai para fora. No texto que eu anotei, vem para cá. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
O profeta Elias foi um dos mais importantes profetas de Israel. Eu acho que todo cristão conhece a história do profeta Elias, né? Foi Elias e Isaías, um dos grandes profetas que fizeram maravilhas, né? Muitos milagres. Foi um dos mais importantes profetas de Israel, com muita coragem e fé, tendo entre os seus feitos milagrosos multiplicado o azeite da viúva de Serepta, e ressuscitado o filho da viúva, dessa viúva. Destruiu os profetas de Baal no episódio do fogo no altar. Orou para parar de chover em Israel, orou para chover de novo, ficou 3 anos sem chover. Dividiu as águas do rio Jordão e o principal milagre, né, o principal mistério, né, subiu ao céu num carro de fogo, foi transladado. Isso todo mundo sabe, né? Foi uma bênção, né? Elias serviu ao Senhor no reinado do rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. Eu acho que teve algum pior, pastor? Eu acho que não teve nenhum pior, não, né? Manassés foi um dos... acho que estavam meio equilibrados, né? Elias serviu ao Senhor no reinado de Acabe, do rei de Israel Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, pois vivia no pecado, na iniquidade, na idolatria e com dureza de coração contra os mandamentos de Deus. Isso aqui, irmãos, não é novidade não, porque durante todo o tempo da existência de Israel, né, os reis eram só cometendo iniquidades, né, afastando-se do Senhor, caindo na idolatria, e Deus sempre tendo misericórdia, né? Você vê que eles faziam as barbaridades, cometiam os pecados, a idolatria principalmente, e ainda assim Deus perdoava. O profeta ia, orava, pedia misericórdia, e Deus dava outra oportunidade. E assim mesmo, com outra oportunidade, voltavam ao pecado. E esse rei Acabe, ele não teve esse negócio de arrependimento, não. Ele foi ruim o tempo todo, né? Como se não bastasse, Acabe casou-se com uma estrangeira, uma tal de Jezabel, que introduziu em Israel o culto a Baal e outros deuses, com a permissão de Acabe. O cara já era ruim, né? Ainda se casa com uma estrangeira, idólatra, né, que levou o culto a vários deuses para Israel. Então vocês viram que o negócio estava ruim, né? E o povo ia junto. Por quê? O povo ia junto. O povo não queria saber de Deus, porque tinha que seguir as determinações, aquelas instruções do culto a Deus, e eles queriam era moleza, eles queriam a liberdade, né? Então foram também, né, seguindo a diretriz de Baal, de Acabe, né, e de Jezabel. Jezabel matou diversos profetas do Senhor, com a conivência do povo de Israel. Assim Elias desafiou os profetas de Baal em sacrificar aos seus respectivos deuses, sendo que na ocasião todos os profetas de Baal foram mortos à espada, pois o Deus deles, o Baal, não respondeu, ao passo que o Senhor consumiu a oferta do altar com fogo consumidor. Eu acho que todo mundo sabe como é que foi essa situação, né? Jezabel matou, acho que, quantos profetas? Diversos, né? A Bíblia não fala quantos não falam? Matou diversos profetas, né, do Senhor, né? E o povo junto. Então Elias falou o quê? Não, vamos ter que decidir isso aí. Chamou o povo. Vocês querem servir a quem? Quer servir a Deus ou quer servir a Baal? Quer servir a Baal, então vocês vão servir a Baal. Mas o que ele fez ainda? Elias desafiou o rei Acabe, né? Chama os teus profetas aí, vamos aqui fazer não é uma disputa. Vamos ver quem é mais poderoso. Chama os teus profetas aí que eu vou chamar os meus profetas que ainda restam. Não chamou ainda os profetas. Chama os teus profetas e vamos fazer aqui, tá? Não é uma disputa. Vamos ver quem é mais poderoso. Então tá bom. Veio os profetas. Então faz o seguinte, vamos fazer um altar. Você vai sacrificar a Baal e eu vou sacrificar o meu Deus. Fez lá o altar.
tá? Agora chama o teu Deus aí, tá? Os teus deuses, e manda aí consumir aí a oferta, sacrificar, consumir, queimar, tá? Aí está lá os profetas de Baal, gritando, Baal, 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 Baal. E aí o Elias começou a zoar, desculpe o termo, né? Começou a zoar o pessoal lá de Baal. Ué, o cara ele pode estar dormindo, ele pode ter ido viajar, chama mais, grita mais. Não, insiste mais, ele pode estar distraído. E nada, né? Aí desistiram. O que Elias fez? Bom, agora vamos ver o Senhor Jeová, o que o Senhor Jeová vai fazer, né? Mandou molhar tudo, molha mesmo, joga bastante água, joga mais água, joga mais água. Aí preparou lá a oferta, né? E depois de estar tudo molhado, as valas cheias d'água, clamou o Senhor, né? O Senhor, Senhor, aqui é a tua oferta, agora mostra o teu poder para esses incircuncisos. Isso aí quem está falando sou eu, incircunciso da minha parte. Então o Senhor milagrosamente consumiu, né, a oferta, porque Deus tinha que provar para aqueles homens, para aqueles idólatras, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que é o único digno de adoração, né? E consumiu o altar, consumiu com o altar, consumiu com tudo, secou tudo, queimou a oferta, queimou o altar, queimou as águas que estavam lá no córrego, né? Pelo poder de Deus. E os profetas de Baal, vendo aquilo, fugiram, mas foram perseguidos, porque os judeus, os israelenses, né, o povo de Deus, viu que realmente Deus estava ali, né, e se voltaram junto com o Senhor e destruiu todos os profetas de Baal. Amém? O poder de Deus sempre vai prevalecer, irmãos. Mesmo que a gente acha que está desamparado, Deus não desampara os seus. Amém? Jezabel, no entanto, ao saber da morte dos profetas de Baal, encheu-se de ódio e, ameaçando Elias de morte, passou a segui-lo. Claro que ela não ia ficar feliz, né, deixar passar aquilo em claro, e começou a ameaçar a Elias. A gente sabe que essa tal de Jezabel, ela mandava matar mesmo, né? Tem aquele episódio, né, da vinha, né? Da vinha de Nabote, que Acabe queria a vinha, queria comprar a vinha e Nabote não quis vender, né? Aí ela viu que o marido estava triste, mandou matar Nabote para tomar a vinha dele, né? Então ela era sanguinária mesmo. Elias, depois disso, Elias fugiu de Jezabel, caminhando um dia todo. Um anjo do Senhor alimentou e lhe disse que sua caminhada seria longa. Depois Elias caminhou 40 dias até o monte Horebe, fugindo de Jezabel, entrando, escondendo-se numa caverna, até o dia seguinte, quando ouviu a voz do Senhor, que dizia, vem cá fora. Tem algumas versões que diz sai para fora, mas eu acho que é meio redundante, né? Sai para fora, então algumas traduções já tem, vem cá para fora. Vem cá fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Elias obedeceu à voz do Senhor, deixou todo o seu temor no interior da caverna, recobrou a coragem, a força e continuou a realizar as tarefas que o Senhor havia designado. Deus já tinha falado para ele que ele tinha muita coisa para fazer ainda. Só que o medo, o pavor da Jezabel, o pavor da morte, fez com que Elias ficasse na caverna. Irmãos, o temor da morte é muito grande. Elias era um homem corajoso, Elias era um homem de fé. Mas quem é que diante de uma ameaça de morte por alguém que a gente sabe que é capaz de fazer uma covardia, quem é que vai ficar tranquilo? Como o pessoal fala, dando mole? Não, a pessoa vai ter que se cuidar, né? Então, a saída, tá, de Elias, embora ele confiasse em Deus, mas tem a parte também humana, né? Ele humanamente estava destruído, estava arrasado.
com medo, né? Nem só medo, pavor, né? Porque para andar 40 dias e 40 noites, né? Diz que jejuando, né? Um jejum milagroso, é porque a pessoa devia estar com muito medo, né? Só que Elias ouviu a voz do Senhor: vem cá fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Essa foi a voz que Elias ouviu dentro da caverna. Elias obedeceu à voz do Senhor, deixou todo o seu temor no interior da caverna, recobrou a coragem e a força e continuou a realizar as tarefas que o Senhor lhe havia designado. Elias, ao chamado do Senhor, venceu o pavor que o dominava e que o levou a esconder-se na caverna, e após o convite do Senhor, recobrou toda a sua força e vigor, retornando a servir ao Senhor, contemplando a sua luz em toda a sua intensidade. A luz do Senhor brilha, e ela tem que brilhar e refletir em nós, irmãos. Nós temos que refletir a luz do Senhor. Elias estava na caverna, movido pelo medo, temendo pela sua vida, até ouvir a voz do Senhor. Os personagens de Platão estavam na caverna iludidos, acreditando que ali era a sua zona de conforto. E mesmo que alguém conseguisse sair e retornasse trazendo a realidade do mundo exterior, onde havia luz do sol e vida plena, eles não acreditariam, porque já estavam acostumados, estavam desde pequenininhos ali, acorrentados naquela vida. E eles já se satisfaziam com as figuras, tá, que eles viam na projeção na parede. Para eles aquilo era importante, devia ter comida, bebida, né? As suas necessidades básicas deveriam ser satisfeitas, deveriam estar sendo satisfeitas, então eles ficavam acomodados. Minha zona de conforto é essa. Tá? O que eu vou fazer lá fora se eu tenho tudo que eu preciso aqui? Né? E assim tem muita gente, irmãos, numa zona de conforto, mas numa zona de conforto ilusória. Hoje há muitas pessoas em cavernas espirituais. Né? Não é a caverna de Elias, não é a caverna de Platão, mas é uma caverna interior. Pessoas presas com falsas esperanças, com falsa segurança, a sensação de que nada me incomoda, eu estou seguro, nada me incomoda, como o pessoal lá na caverna de Platão. Estou seguro aqui, tem lá os guardas que cuidam de tudo, a gente tem comida, tem bebida, né? Deve ter algum tipo de diversão, né? Então, eu estou aqui nessa falsa segurança. Tem pessoas presas nas cavernas com enfermidade, pessoas presas na caverna do desemprego, do abandono da família. A gente passa pelas ruas e vê tanta gente abandonada, aí a gente pensa assim, será que tem família? Muitas têm família, mas que foram abandonadas por várias circunstâncias, às vezes por ser usuário de drogas, às vezes por doença mental, em que a família não quer ajudar, ou não tem condição de ajudar, ou porque até se desiludiu com alguma coisa e abandonou a família, né? Abandono pelos amigos, pior coisa que tem é ser abandonado por amigos, né? Tem situações em que a pessoa está muito bem de vida, está cheia de amigos, quando cai numa situação difícil, lá os amigos somem. Por quê? Porque eu acho que, não, ele agora não está bem, daqui a pouco vai começar a me pedir dinheiro emprestado, vai começar a pedir meu carro emprestado, né? Então se afastam. É tão comum ver isso, irmãos. Pessoas que têm muitos amigos enquanto estão bem-sucedidos, quando caem na depressão, quando ficam doentes, né, os amigos se afastam. Eu costumo comentar com algumas pessoas que eu tenho relacionamento, que enquanto estão bem, estão bebendo, estão no bar bebendo, né, cheio de amigos. Vou pagar uma cervejinha, vem cá, vamos tomar uma. Né, um dia cai doente. Né. Aí eu perguntei uma vez a um amigo desse, quantos dos teus amigos de copo vieram te visitar aqui no hospital? Nenhum. E é triste. Mas as pessoas não têm essa consciência. Por quê?
estão naquela caverna, na zona de conforto, né? Eu tenho meus amigos, mas às vezes são falsos amigos. Abandono pela sociedade, o que mais a gente vê? Pessoas abandonadas pela sociedade, né? Abandono do poder público, isso então nem se fala. São cavernas que às vezes a pessoa está presa, mas não sente a necessidade, não sente o desejo de se libertar. Eu estou acabando, tá, irmãos? Caverna dos problemas psicológicos, também é outra caverna que prende muita gente. Caverna dos problemas financeiros. Essa, irmão, nem se fala, né? Ainda mais na situação hoje em dia, né? Covid aí, trouxe desemprego, empresas fechando, né? E pessoas se dando outro jeito, né? Problema do desalento é outra situação que é um termo que a gente ouve muito hoje em dia. Procurou tanto desemprego que desistiu de procurar. Está no desalento, perdeu a esperança, perdeu o ânimo. São outras cavernas, né, que muitas vezes a gente está envolvido. Falta de fé. Olha aí uma caverna séria aí, profunda. Falta de fé. Esfriamento espiritual. E a principal, irmãos, a caverna do pecado. Tem muita gente aprisionada na caverna do pecado. Se acomodou no pecado, e ele acha que aquilo é normal, ele acha que aquilo é correto, não há mal nenhum, né? Mas está preso ali na caverna do pecado. Finalizando, o Senhor te chama agora. Sai da caverna, vem para a luz de Cristo. Deixa tudo que te impede, deixa tudo que impede uma comunhão perfeita com Deus. Deixa a luz de Cristo brilhar plenamente em você. Cada um tem a sua caverna, mas Deus não quer que a gente fique preso a cavernas. Deus está te chamando, assim como fez com o profeta Elias. Sai da caverna, sai da caverna. Ninguém é tão forte que consegue sair sozinho da caverna. Se Deus não chama Elias, Elias teria ficado naquela caverna. E Deus está te chamando hoje. Sai da caverna, vem para a luz do Senhor. Deixa a luz do Senhor brilhar em você. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e desejo que essa palavra venha servir de alento, né, de esperança para cada um.